O maior problema que eu estou enfrentando aqui na minha chácara sobre a irrigação esse ano, tinha estruturado bastante o sistema de irrigação. Comprei uma bomba potente, o dobro da que eu usava para irrigar o café. Fiz setores, não preciso de estar abrindo registro. E coloquei sistema de microjet em vez de gotejamento. Então o sistema melhorou bastante, tem muita coisa para melhorar. Falta alguma questão aí a bomba certa seria uma bomba de 22 mil litros, que eu estou usando agora é uma bomba de 14.500. E só que em vista do ano passado, dobrou a capacidade de irrigação, só que ano passado o café não demandava muita água. Eu estava jogando em torno de 5 litros por pé, porque era para o café mais se manter e crescer um pouco. Agora ele é para pegar carga. Aí, como não choveu aqui e as flores estavam queimando com o sol, aí eu tive que induzir a floração artificialmente. E aí precisa de muita água. E aí o maior problema hoje que eu enfrento é de não ter conseguido concluir a minha casa antes dessa fase de irrigação. Por quê? O café vai demandar em torno aí de 60 mil litros para induzir a florada por dia. E pelo menos em um dia sim, um dia não, durante uma semana. E aí o tanque aqui, o reservatório, ele tem uma capacidade de 30 mil litros. Aí como eu subi um pouco aqui, ele passa disso, eu acho de 30 mil litros. Só que eu não posso deixar baixar até o final por causa dos peixes. Eu tenho que deixar aí pelo menos uns 8 mil litros, 10 mil litros. E para isso, jogar essa quantidade d'água, é muitas horas de bomba ligada. Então, eu moro longe. Eu não posso deixar sair muito tempo fora daqui, porque pode ser que baixe, dá uma entrada de ar, qualquer coisa assim, aí estraga a bomba, mata os peixes, pode acontecer várias coisas. Então, eu tô com muita dificuldade. O horário de irrigar é de manhã cedo, todo mundo fala. Só que eu tô irrigando à tarde e à noite, e até uma altura da noite só, porque eu não consigo. Esses dias eu levantei de madrugada aqui, eu só consegui molhar um lado. Eu preciso molhar os dois, porque tem que florar os dois. É muito complicado para mim. Se eu tivesse a casa aqui, conseguido concluir minha casa, pelo menos levantado ela, aí eu vinha para cá com a minha família, a gente arrumava um quarto aqui e a gente ficava aqui. Aí eu levantava de madrugada, ligava a bomba, voltava a dormir de novo. Como eu moro mais ou menos 4 a 5 quilômetros, esse percurso de levantar, vir para cá, não dá certo. Aí tô irrigando à tarde, é o que dá para fazer. A gente faz com as condições que a gente tem, né? Aí ano que vem eu pretendo ter conseguido levantar essa casa, que falta pouco. Eu tenho os material tudo, dos materiais só falta o cimento e 4 colunas. E aí pagar a mão de obra para levantar eu já paguei um pouco, só falta 7 mil e pouco, se eu não me engano. E aí vamos ver se a gente termina esse ano, porque esse é o maior gargalo meu. Mesmo que se eu comprar uma bomba mais potente, que eu pretendo comprar, uma de 22 mil litros, eu ainda vou sofrer, porque você tem que estar vindo aqui, desligando bomba, ligando outra bomba. A bomba que enche ali, ela é a metade da outra. Ela joga 6 e a outra joga 14. Ela joga 6.500 mais ou menos, um pouco menos da metade. Então, depois que eu desligo a irrigação, a outra tem que ficar ligada, enchendo para o outro dia. Porque quando eu chego aqui para ligar a irrigação, o tanque a gente tem que estar cheio. Então, é bem complicado essa parte. A parte o maior problema que eu tenho hoje na irrigação. Aqui. O segundo problema seria eu diminuir o setor. Aí eu colocar outra mangueira dessa aqui, mestre, e fazer o setor das frutas, que eu só tenho do café, que eu abro uma mangueira ali, irriga um lado do café, e aí eu ligo a outra lá, irriga o outro lado do café. As frutas, eu tenho que abrir mangueira por mangueira. Aí eu mudando isso aqui ano que vem, se eu comprar uma bomba de 22 mil litros, aí eu consigo
manter aquele setor do café e fazer um setor aqui para as frutas, para aguar um lado das frutas e outro lado das outras frutas, das mesmas frutas, né? Que é 2 setores aqui, vai ser, no caso. Me embolei aqui. Só que aí, vamos supor, a amora, ela tem uma demanda. E o figo pode ter outra de água. Eu não sei ainda, porque eu estou começando aí nesse ramo aí. Aí eu vou ter que acabar irrigando um mais do que o outro. Porque não tem como separar, por causa da capacidade da bomba e a quantidade de plantas que tem. Aí eu vou ter que fazer um meio termo. Esse é o segundo problema que eu tenho que enfrentar, né? Mas o mais importante hoje para mim seria terminar, levantar a casa, né? Fazer o contrapiso nela para na época da temporada de irrigação a gente tá aqui perto para poder tá fazendo aqui o que é necessário fazer. E aí, qual é o problema para você hoje? Na sua chácara que você enfrenta hoje? Na irrigação, o que você, ou em qualquer outro ramo? Porque aqui hoje a minha chácara, a atividade dela principal aqui é o café e as frutas. Futuramente eu quero cercar ela todinha na tela. O café é uma atividade minha de alavancagem, mas eu não quero trabalhar a vida toda com café. O projeto da minha chácara aqui era fazer uma chácara turística, né? Esse era o projeto inicial dessa chácara aqui. Eu plantei o café como uma alavancagem, mas é aí onde que eu vim plantei as frutas. Eu queria fazer uma hospedagem aqui a gente é próximo à cidade. Aí surgiu a ideia futura de criar mini vacas, mini cabra, animais menores, porque a chácara é muito pequena, não tem como criar uma vaca, um animal de porte maior. E aí esses animais, ganso, marreco, aí eu queria futuramente fazer um registro aí no IBAMA para criar avestruz e ema. Hoje eu não quero avestruz mais, porque eu andei pesquisando, ela é uma das aves agressiva e que mata muitas pessoas no mundo todo. Então ela eu não quero, porque eu queria uma coisa que uma criança, que não ofereça risco para a criança e para quem vai tratar também. Até que a criança você vai fazer um cercado, você não vai deixar ela ter contato com a ave assim, para que o problema do avestruz é pisotear a pessoa, né? Mas você fazer uma cerca, a criança vai ver de longe e tal, com tela, igual eu tenho ali dos patos, não vai ter tanto risco. Mas e quem vai tratar? Quem vai trabalhar pra gente na parte de tratar os animais pode correr o risco de morrer, entendeu? E aí é uma coisa que eu não quero. Mas o avestruz está pesquisando, é uma ave mais de boa. Tem o emu, o avestruz não, a ema, é um animal mais de boa. Aí tem o emu, que já é o emu australiano, que também é um animal, pelo que eu vejo, é um animal de boa. Ele é menor também, daria de criar também. Mas esses projetos que a gente faz é um projeto que custa caro. Essa parte turística também depende muito da economia do país. A gente tem que ver como é que vai ser a economia do país aí nesses anos aí, para ver se compensa você investir, porque o lazer, o turismo é uma coisa assim secundária. Por exemplo, a minha prioridade primeiro é a minha alimentação. Se eu sou um pai de família e eu quero receber meu salário, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comprar alimentação para minha casa, para minha família. Se sobrou um dinheiro, aí eu vou pensar em algo de lazer, turismo, né? Aí eu vou na minha cidade, aí sobrou R$500, aí eu vou ver o que encaixa de R$500 dentro da minha cidade. Se sobrou um dinheiro maior, já vou pensar em uma cidade mais próxima. E é assim que funciona. Aí se a economia do país não vai bem, esses setores de turismo não é uma coisa que vai ter um tanto impulso assim para compensar você investir. E todo negócio, quando você inicia, ele você já tem uma barreira ali das pessoas conhecerem o seu negócio. E aí você começar numa época de crise financeira, onde as pessoas
tá fazendo mais para sobreviver, aí você não vai conseguir manter o negócio e já vai iniciar uma coisa já falida. Na verdade seria essa a palavra. E aí eu vou ver, dependendo como for a economia do país, quando eu começar a ter lucro aqui com o café, aí eu vou investir no ramo aí, fazer umas chalé, né? Começar com um chalé, e aí comprar as mini cabras, comprar esses animais para você que tem uma família, os pessoal que mora aqui ou que vem conhecer a minha cidade, que tem uma família, ele pode levar os filhos dele para ter contato com esses animais, uma mini vaca leiteira, a criança dá de tirar o leite ali, ter esse contato. Seria acho que é agroturismo que fala, onde você tem essa oportunidade. Aí vamos supor que eu tenho um plantio de amora, aí vem, você traz a sua família aqui, ela tenha essa experiência de colher uma amora no pé e comer ela dentro, na roça mesmo. A gente pode espalhar aqui tanques, né? O cara aqui no meio da lavoura mesmo, para a pessoa colher, já lavar ali a fruta e comer ali, conversando, vendo como é que é o plantio ali da amora, igual aqui eu tenho um do figo, da pessoa vir cá colher o figo no pé aqui, aí você coloca um tanque no meio aqui da lavoura para a pessoa lavar aqui o figo, higienizar ele, né, e comer ali no meio, liberando ali da lavoura, e daí colocar uns bancos aqui em volta, a pessoa senta comendo o figo aqui, fresquinho da hora. Aí o filho ter esse contato com a agricultura, saber como que o alimento é produzido, que é uma ideia que eu tinha aqui para a chácara. Mas isso aí vai depender do rumo aí da economia do país para a gente poder investir nessa área. É uma área também que eu gostei muito, foi das árvores ornamentais, né? Ganso de raça, cisne, pavão. Gostei, eu estava pesquisando bastante. Se o país for bem, a economia também é uma área boa de se investir, porque ele tem um valor agregado grande em cima dessas aves. Igual eu tenho um ganso aqui, caipira. Se eu vender um casal hoje, vou vender em torno de R$300 aqui na minha cidade. Se ele fosse um ganso de raça, um chinês ou um africano, um casal, no mínimo que eu ia vender aqui é R$1.000, 1.200. Então, e aí eu vou ter o mesmo custo praticamente de criar um ganso caipira. Aí seria também as árvores ornamentais na parte das galinhas. Uma galinha caipira aqui, eu vou vender ela viva, no máximo aí R$60. Tô vendendo caro aqui na minha cidade. Se for uma galinha só, né? Se for uma galinha ornamental, aí ela já vai valer muito mais, R$150, R$200. Dependendo da galinha, talvez valha até mais. Aqui eu não sei o valor, porque aqui a gente não tem. Aqui na cidade o pessoal que vende galinhas ornamentais, só tem uma pessoa que vende aqui. Aí ela vende R$150 o casal, pequeno ainda, bem pequenininho. É o preço dele. E ela também que não dá para quem quer. Ela chegou as galinhas tirou, ela já vende tudo. É onde que eu consegui reservar umas aqui, que as raças que ela tem é a polonesa, a sedosa e a brahma. Mas tem diversas outras raças de galinha aí também, que ela não tem e que poderia a gente ter aqui para vender. Só que isso aí, igual eu falei, vai depender da economia do país, que eu vou criar uma árvore ornamental para quê? Se eu tiver sobrando dinheiro que eu vou comprar, senão eu vou comprar uma galinha caipira para mim comer, ou uma de granja que seria mais barata ainda. A gente só tem esse tipo de animal quando a economia está bem, está sobrando dinheiro. A gente vai e compra. E se a economia não for bem, esse comércio ele vai ficando em segundo plano. Então vai depender aí da economia do país.
E aí se eu for mexer, eu quero mexer com esses animais ornamentais que tem um valor agregado maior. Tá vendo um mini pônei, para comprar um mini pônei, tá vendo mais barato, 7.500. Na verdade é mini Ross que fala, né? Aí eu vi de 18 mil para vender. Então, se você for criar um cavalo comum aqui, que não tem raça, até para doar ele, é difícil de achar alguém que queira. Mas aí se você tem um animal de raça, você já vai ter um... Aqui, vamos supor, se eu vender barato, um animal desse de 18 mil, que eu comprei, para me vender um filhote barato, que eu vou vender aqui é 10 mil. E aí, ao mesmo, ele tem um custo, às vezes, até menor do que um animal aqui comum. De um cavalo comum, ele vai comer muito mais do que um cavalo desse pequeno e não vou conseguir vender ele. E aí, se eu tenho um mini Ross, e ele, porque é um tipo de animal que não tem aqui na minha cidade, as pessoas vão pegar e vão querer comprar e vão pagar um valor bem alto, muito mais alto do que eu ter um cavalo comum. Ele vai comer menos, vai ter um gasto menor. E é isso que eu quero investir, igual a cabra, mini cabra. Aqui não tem também. Mini vaca leiteira não tem. Se tiver aqui, você vai vender tudo. E aí vamos supor uma mini vaca. Eu vender uma vaca leiteira aí, aqui na minha cidade, aqui, que o pessoal aqui mexe muito com leite, mas ainda não é algo assim, como se diz, que as pessoas ainda estão mexendo na técnica, que tem uns gados selecionados aqui, são poucos. Mas aqui, se vendendo uma vaca aqui, geralmente vem em torno de 3 a 5 mil. Se você tiver uma mini vaca dessa, você consegue vender ela por 7. Entendeu? Aí você vai conseguir, e eu vou conseguir criar um monte numa área pequena. Eu consigo tratar até com milho e soja. Já uma vaca não. Aí é onde que eu quero investir nesse ramo. O que vocês acham dessa ideia? E como é que é o comércio aí de árvores ornamentais na sua cidade? Como é a questão aí de mini Ross, mini vaca leiteira ou mini vaca, mesmo não seja a Nelore, que não produz leite. Mas como é que é o comércio aí? Fala comigo, o que vocês acham dessa ideia? E a relação de você criar esses animais em relação à economia. Tem alguma coisa a ver ou não tem? Fala comigo aí, o que vocês acham? Compartilha a ideia.